Você já sentiu como se o tempo estivesse acelerando? Como se algo invisível estivesse reorganizando o mundo diante dos nossos olhos? As antigas estruturas estão ruindo, as certezas desmoronam, e cada dia parece carregar uma revelação inesperada. O que poucos sabem é que isso não é apenas uma sensação, é um sinal, um eco vindo de eras distantes, um código gravado no próprio tecido do universo. Estamos atravessando o portal para uma nova era, a Era de Aquário. Mas atenção, essa não é a versão doce e romantizada que muitos vendem por aí. A verdadeira Era de Aquário é sombria, desafiadora e, ao mesmo tempo, libertadora. Ela traz consigo não apenas a promessa de evolução espiritual, mas também a prova final. Uma batalha invisível, travada dentro da mente e da alma humana. Imagine séculos de ensinamentos ocultos, guardados por ordens secretas, profecias enterradas em manuscritos esquecidos, símbolos escondidos nas estrelas, tudo apontando para este exato momento da história. O que realmente significa esse novo ciclo cósmico? Será apenas uma mudança astrológica ou um chamado para a humanidade despertar de uma ilusão milenar? Por que os antigos iniciados afirmavam que, quando Aquário governasse o céu, máscaras cairiam, verdades proibidas viriam à tona, e a humanidade seria obrigada a escolher entre a luz e as sombras? E mais inquietante ainda, se a Era de Aquário é o tempo da revelação, o que acontecerá com aqueles que se recusarem a enxergar? Estaríamos diante de um choque inevitável entre consciência e esquecimento? Entre despertar e aprisionamento? Neste vídeo, você vai atravessar um caminho de segredos esquecidos, de chaves espirituais ocultas e de sinais que sempre estiveram diante de nós, mas que poucos ousaram interpretar. Prepare-se, porque cada detalhe revelado aqui pode mudar a forma como você enxerga o mundo, a si mesmo e o destino da humanidade. O relógio cósmico está em contagem regressiva. Os sinais já estão no céu. E a pergunta que ninguém quer fazer ecoa silenciosa. Você está preparado para enfrentar a verdade da Era de Aquário? Desde os tempos mais antigos, o ser humano sempre levantou os olhos para o céu em busca de respostas. As estrelas, imóveis na eternidade, sempre pareceram guardar um segredo proibido, como se fossem símbolos de um código maior que poucos ousaram decifrar. Sacerdotes, magos e profetas em diferentes civilizações compreenderam que o movimento das constelações não era apenas um espetáculo cósmico, mas sim um relógio espiritual, marcando o início e o fim de grandes eras da humanidade. Agora, estamos diante de um desses momentos. O tempo da constelação de Peixes se encerra silenciosamente e um novo ciclo começa a se erguer no horizonte, a chamada Era de Aquário. Mas engana-se quem pensa que se trata apenas de astrologia ou superstição. O que está por trás desse fenômeno é algo muito mais profundo, algo que envolve o despertar da consciência, a libertação de grilhões invisíveis e uma transformação sem precedentes na história da humanidade. Profecias antigas já falavam sobre isso. Textos apócrifos, esquecidos e escondidos por séculos, insinuavam que haveria um tempo em que a verdade viria à tona. E muitos acreditam que esse tempo é agora. A pergunta que resta é: o que realmente significa a Era de Aquário? Para compreender esse mistério, precisamos olhar para trás. Durante mais de 2000 anos, vivemos sob o signo de Peixes. Não por acaso, a imagem do peixe tornou-se símbolo central de uma das maiores religiões do mundo. Foi a era marcada pela fé, pela devoção e pelo sacrifício. A energia de Peixes é a energia da entrega, da compaixão, mas também da submissão e da ilusão. Nesse período, a humanidade foi guiada por crenças que moldaram civilizações inteiras. Povos se curvaram diante de dogmas,
Reinos caíram em nome de deuses e guerras foram travadas sob bandeiras religiosas. A Era de Peixes ensinou a humanidade a acreditar, mas também a se perder em ilusões. Foi o tempo da dualidade entre luz e trevas. Muitos buscaram a verdade, mas se viram presos em correntes invisíveis, manipulados por sistemas que usaram a espiritualidade como ferramenta de controle. O peixe, símbolo de fé, também se tornou símbolo de aprisionamento. Agora, esse ciclo se encerra. E como todo fim, ele traz consigo dores, rupturas e crises. O colapso que vemos no mundo, seja na política, na economia, na religião ou na própria natureza, não é um acaso. É o sinal de que uma era terminou e que uma nova já começou a nascer. Mas o que representa, afinal, o Aquário? A figura mítica do aguadeiro, aquele que derrama a água sobre a terra, é o arquétipo da revelação, do conhecimento e da consciência coletiva. Diferente de Peixes, que nos convida à fé cega, Aquário exige consciência desperta. É a era do saber oculto revelado, do despertar espiritual e da transformação da mente humana. O aguadeiro não traz apenas água, mas sim o símbolo da vida, da purificação e da expansão. A água derramada é o conhecimento que antes estava escondido e que agora se espalha para todos. Mas esse processo não acontece de forma suave. Pelo contrário, ele chega com rupturas, com revoluções, com verdades duras que muitos preferem não ouvir. A Era de Aquário é a era da verdade. E a verdade nunca chega sem abalar estruturas. Muitos perguntam, como saber se já estamos vivendo essa mudança? Os sinais estão em toda parte. Nunca antes a humanidade esteve tão conectada. Nunca tantas informações estiveram ao alcance de nossas mãos. Antigamente, o conhecimento era privilégio de poucos. Agora, em questão de segundos, qualquer pessoa pode acessar segredos que antes eram guardados em templos, bibliotecas ocultas ou ordens secretas. Mas junto com esse excesso de informações, nasce também a confusão. Fake news, manipulações e distrações nos afastam da essência. E esse é justamente um dos maiores desafios da nova era. Separar a verdade da ilusão, discernir a luz da sombra, perceber a manipulação em meio à revelação. Outro sinal está na consciência coletiva. Cada vez mais pessoas sentem que há algo errado no mundo, que vivemos em uma espécie de prisão invisível. O sistema mostra suas falhas, governos perdem credibilidade, instituições religiosas já não oferecem respostas. Tudo isso é o colapso da velha era, anunciando que um novo ciclo está em gestação. A natureza também dá sinais. Mudanças climáticas, catástrofes, desastres que abalam o planeta. Não se trata apenas de fenômenos naturais, mas de reflexos de uma transformação mais profunda, que atinge não apenas a Terra, mas também a alma humana. Profetas antigos falavam sobre um tempo de transição. Os maias anunciaram o fim de um ciclo em 2012, mas poucos entenderam o verdadeiro sentido dessa data. Não se tratava do fim do mundo, mas sim do início de uma nova contagem, o prenúncio de uma mudança de consciência. No hermetismo, no gnosticismo e até em tradições orientais, fala-se de uma era de iluminação coletiva, em que a humanidade despertaria para verdades ocultas. É o mesmo anúncio feito em símbolos diferentes, a chegada de um novo tempo. E até mesmo na Bíblia, escondida em parábolas e profecias, há indícios dessa transição. Quando os discípulos perguntaram a Jesus sobre os sinais do fim dos tempos, ele respondeu que deveriam procurar um homem carregando um jarro de água, um símbolo direto de Aquário. Poucos percebem, mas ali está o código oculto de uma nova era. A Era de Aquário é descrita como uma era de despertar espiritual. Mas o que significa despertar? Não é simplesmente acreditar em algo novo, nem trocar uma religião por outra.
Despertar é perceber que a realidade em que vivemos é apenas uma camada de um mistério muito maior. É abrir os olhos para o fato de que fomos condicionados, manipulados e adormecidos por séculos. Esse despertar não é coletivo de uma só vez. Ele começa em cada indivíduo como uma chama que se acende no coração e se espalha lentamente até iluminar a escuridão. Porém, esse processo também é perigoso, pois quem desperta cedo demais pode se sentir perdido, isolado, desconectado de um mundo que continua adormecido. É por isso que os antigos sempre advertiram: o caminho da iluminação é belo, mas também é árduo, cheio de provações e tentações. E aqui está um ponto crucial: nem tudo na era de Aquário será luz. Assim como toda revelação, ela traz consigo sua própria sombra. Se o conhecimento será revelado, também haverá manipulação desse conhecimento. Se a consciência se expandirá, também surgirão forças que tentarão aprisioná-la novamente. O perigo da nova era é a ilusão da falsa luz. Ideologias, movimentos espirituais e até tecnologias poderão se apresentar como libertação, quando na verdade são novas correntes disfarçadas. Por isso, os antigos alertavam que a grande batalha da era de Aquário não será entre nações, mas sim entre consciência e ilusão, entre despertar e adormecimento, entre liberdade e controle. Estamos vivendo exatamente esse momento de transição. O relógio cósmico já girou seus ponteiros e a água de Aquário já começa a ser derramada sobre a humanidade. A questão é: quem estará pronto para recebê-la? O chamado já ecoa em sonhos, intuições, sincronicidades. Aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir já sentem que algo grandioso está acontecendo. E embora as trevas tentem esconder a verdade, ela já não pode ser contida. A era de Aquário é o tempo do despertar, e nenhum poder conseguirá impedir que o fluxo de sua água se espalhe pelo mundo. Mas o que está por vir é ainda maior. Uma batalha invisível, uma guerra silenciosa entre forças que desejam libertar a humanidade e forças que querem mantê-la adormecida. Quando a água de Aquário começa a se derramar sobre o mundo, ela não traz apenas conhecimento e revelação. Ela traz também um confronto inevitável. É como se a humanidade tivesse vivido por séculos dentro de uma névoa e agora, ao sair dela, fosse obrigada a encarar não apenas a luz da verdade, mas também as sombras que se escondiam em seu interior. Esse processo, conhecido como despertar da consciência, não acontece de forma suave. Ele é turbulento, doloroso e muitas vezes assustador. Porque despertar significa ver o que antes estava oculto. Quem desperta percebe que a realidade cotidiana é apenas a superfície. Há camadas mais profundas, energias invisíveis que influenciam pensamentos, emoções e até mesmo decisões coletivas. De repente, tudo parece conectado por fios ocultos, números, símbolos, repetições misteriosas, coincidências que se revelam como mensagens cifradas. O problema é que, ao abrir os olhos, o indivíduo se vê diante de uma responsabilidade enorme. Não pode mais fingir que não viu. A ignorância, embora seja confortável, já não é mais uma opção. Esse é o primeiro campo de batalha da era de Aquário. A luta interior entre permanecer na ilusão confortável ou encarar a verdade desconfortável. Muitos ocultistas e gnósticos antigos já falavam sobre isso. Eles diziam que o mundo em que vivemos é uma espécie de prisão construída não com grades físicas, mas com correntes mentais e espirituais. No gnosticismo, essas forças eram chamadas de arcontes, entidades invisíveis que alimentam a ilusão e se nutrem da energia daqueles que permanecem adormecidos. Na linguagem moderna, poderíamos chamar essa prisão de Matrix, um sistema tão perfeito que prende as pessoas não apenas no corpo, mas sobretudo na mente.
Elas acreditam que são livres, quando na verdade seguem padrões, regras e crenças implantadas há séculos. E é aqui que o despertar se torna perigoso, porque sair dessa prisão não é apenas perceber a verdade, mas desafiar um sistema inteiro que fará de tudo para manter o controle. A batalha invisível não acontece apenas no plano humano. Forças espirituais também estão em jogo. De um lado, há energias de luz, inteligências superiores que trabalham silenciosamente para auxiliar a humanidade nesse processo de transição. Muitos as chamam de guias, anjos ou mestres espirituais. Elas não interferem diretamente, mas enviam sinais, abrem caminhos e inspiram aqueles que estão prontos a ouvir. Do outro lado, há forças que preferem manter a humanidade na escuridão. Essas entidades se manifestam através de manipulações sutis, alimentando o medo, incentivando a divisão, distorcendo a verdade. Para elas, uma humanidade desperta é uma ameaça. Esse embate silencioso ocorre todos os dias, em pequenas escolhas, em pensamentos aparentemente banais, em decisões coletivas que moldam o futuro do planeta. O maior perigo do despertar não é apenas enfrentar o sistema, mas distinguir entre o verdadeiro e o falso despertar. A nova era traz consigo uma enxurrada de informações espirituais, esotéricas e místicas. Mas nem tudo o que parece luz é realmente luz. Muitas falsas doutrinas surgem como promessas de libertação, quando na verdade são novas formas de aprisionamento. É a armadilha da falsa iluminação. Movimentos que se apresentam como libertadores, mas que escondem agendas ocultas. Tecnologias que prometem conexão, mas geram isolamento. Ideologias que falam em liberdade, mas criam dependência. Por isso, o discernimento será a maior arma da era de Aquário. Se o despertar individual já é intenso, o despertar coletivo é ainda mais explosivo. Imagine milhões de pessoas percebendo ao mesmo tempo que viveram séculos em uma ilusão. Imagine instituições milenares sendo questionadas, estruturas políticas e econômicas desmoronando, religiões perdendo seu monopólio sobre a verdade. Isso já está acontecendo diante dos nossos olhos. O colapso de sistemas não é apenas político ou econômico, é espiritual. Cada crise que vemos no mundo não é apenas fruto do acaso, mas o reflexo de uma transformação mais profunda. A humanidade está sendo forçada a sair da infância espiritual e a encarar sua responsabilidade cósmica. E como toda criança que cresce, esse processo é doloroso. Haverá rebeliões, choques, resistências, mas inevitavelmente a consciência coletiva não poderá mais ser contida. No fundo, a grande guerra da era de Aquário não acontece lá fora, mas dentro de cada um de nós. É a batalha entre o eu verdadeiro e o eu condicionado, entre a alma que busca a verdade e a mente que se agarra às velhas crenças, entre a luz que desperta e a sombra que resiste. Mas qual é, afinal, o papel da era de Aquário nesse processo? Ela é o catalisador. O tempo em que as máscaras caem, em que a verdade emerge com força, em que as estruturas antigas não conseguem mais se sustentar. É a era da revelação, mas também da responsabilidade. Pois o conhecimento, uma vez revelado, exige ação. Despertar não é um caminho fácil. Ele exige coragem para abandonar velhas crenças, para enfrentar a solidão, para questionar tudo o que parecia certo. Muitos não suportam esse peso e preferem voltar ao sono. Mas aqueles que persistem descobrem que, apesar das dores, a liberdade da consciência não tem preço. Estamos no limiar de uma mudança sem precedentes. O relógio cósmico não para. A cada dia, a energia da nova era se intensifica. Mas lembre-se, despertar é apenas o início. Depois dele, vem a transformação. Uma transformação profunda,
que atinge não apenas o indivíduo, mas a humanidade inteira. Essa transformação é a grande revelação da Era de Aquário. A cada era que se encerra, a humanidade é chamada a atravessar um portal invisível. O ciclo de Peixes nos conduziu pela fé, pelo sacrifício e pela submissão a estruturas maiores. Mas agora, diante da Era de Aquário, somos convocados a algo muito mais ousado: a transformação da consciência em escala planetária. Não se trata apenas de mudanças externas. Governos podem cair, religiões podem ruir, economias podem se reinventar, mas tudo isso é apenas reflexo de uma transformação ainda mais profunda. O verdadeiro campo de batalha é o interior humano. O verdadeiro templo a ser reconstruído não está em pedra ou ouro, mas na mente e no espírito. A primeira evidência dessa transformação está no colapso das antigas estruturas. O que antes parecia sólido começa a ruir diante de nossos olhos. Nada disso é acaso. O relógio cósmico não erra. Quando uma era chega ao fim, as estruturas que pertenciam a ela não conseguem mais sustentar o peso da nova energia. Elas precisam desmoronar para que algo novo possa nascer. Todo o processo de transformação passa por uma etapa inevitável, a chamada noite escura da alma. É o momento em que tudo parece perdido, quando antigas certezas desaparecem e nada de novo ainda se firmou. É um período de desespero, vazio e solidão. Muitos descrevem essa fase como um mergulho nas trevas mais densas, onde parece não haver saída. Mas os antigos sábios sabiam que essa noite escura é apenas o prelúdio do amanhecer. Assim também acontece com a humanidade. Estamos vivendo coletivamente essa noite escura, mas ela não é o fim. Ela é a preparação para algo muito maior. Após o colapso e a noite escura, vem o renascimento. É nesse ponto que a verdadeira Era de Aquário se revela. Esse renascimento não será uniforme, ele virá em ondas. Primeiramente, alguns poucos despertarão para a nova consciência. Eles se tornarão como faróis em meio à escuridão. Depois, lentamente, essa chama se espalhará, até que a humanidade inteira seja tocada por ela. Esse renascimento da consciência significa compreender que somos parte de um todo muito maior. Significa perceber que cada pensamento, cada ação e cada escolha não afetam apenas a nós mesmos, mas ressoam em todo o cosmos. Significa, acima de tudo, reconhecer que a verdadeira liberdade não está em desafiar o mundo externo, mas em dominar o mundo interno. Mas existe ainda um mistério maior, a chave escondida da Era de Aquário. Muitos acreditam que essa chave está ligada ao despertar espiritual coletivo, mas em verdade ela é algo ainda mais profundo. A reconexão da humanidade com o código divino que sempre esteve dentro de nós. Durante séculos, fomos ensinados a buscar fora, mas a verdadeira chave sempre esteve oculta no interior. Jesus já havia dito: "O reino de Deus está dentro de vós." Os textos gnósticos reforçavam: a centelha divina habita no coração humano. O hermetismo ensinava: assim como é em cima, é embaixo. Assim como é dentro, é fora. A chave da Era de Aquário não está em novos líderes, nem em sistemas externos, mas na descoberta da própria essência. No entanto, como toda revelação, essa chave também possui sua sombra. Há quem tente manipular a energia da nova era para manter o controle. Surgirão falsos guias, falsas doutrinas, falsas tecnologias prometendo libertação. Muitos apresentarão chaves falsas, que parecem abrir a porta da consciência, mas que, na verdade, levam a novas prisões. Esse é o grande teste da humanidade: distinguir entre a chave verdadeira e a chave ilusória. A transformação final da Era de Aquário não é apenas espiritual. Ela será também física, emocional e mental. A ciência começará a tocar em mistérios antes reservados ao esoterismo.
A espiritualidade deixará de ser dogma e se tornará experiência. A humanidade perceberá que não está sozinha no universo e que faz parte de uma rede cósmica muito maior. A Era de Aquário não é apenas um destino inevitável. Ela é uma oportunidade, um portal que se abre, mas que pode ser atravessado ou ignorado. Se a humanidade escolher a sombra, a nova era poderá se tornar apenas uma repetição de velhas prisões com novas máscaras. Mas se escolher a verdade, se aceitar a chave interior, então viveremos uma transformação sem precedentes. Esse futuro está sendo decidido agora. A Era de Aquário já começou. O aguadeiro já derrama suas águas. A humanidade está diante de um portal invisível. A pergunta que resta é: você está preparado para atravessá-lo? Porque uma vez que a verdade se revela, não há como voltar atrás. Uma vez que a consciência desperta, não há como retornar ao sono. Uma vez que a chave é girada, a porta não pode mais ser fechada. O chamado ecoa em cada alma, em cada coração, em cada mente que sente que algo grandioso está acontecendo. O chamado para abandonar a ilusão e abraçar a verdade. O chamado para atravessar a noite escura e nascer para a luz. O chamado para viver, finalmente, a Era de Aquário. O chamado está diante de você, ser um portal de despertar. Você é a frequência que transforma. Curta, comente e compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal Chave da Criação. A verdade está sendo revelada e você faz parte disso. E quando esse despertar atingir sua plenitude, a humanidade não será mais a mesma, porque terá descoberto aquilo que sempre esteve escondido, a chave da própria divindade.